Bem-vindos a mais uma disciplina de seu curso. Nesse vídeo, iremos falar sobre a teoria da pena e execução penal. Disciplina esta integrante de um dos ramos mais importantes do direito, que é o direito penal. Porém, não iremos tratar das questões legislativas da disciplina, as quais você verá no decorrer das 6 unidades. Iremos tratar das questões mais filosóficas que envolvem o tema. O direito penal é muitas vezes visto como um ramo que tem por finalidade proteger a sociedade daqueles que nós chamamos equivocadamente de marginais. E outro objetivo, segundo o senso comum, seria garantir a paz social. Esta visão ela é distorcida e não se justifica se observarmos a origem do direito penal dentro do Estado moderno. O direito penal, nos moldes que temos hoje, nasceu com o Estado moderno liberal, que é fruto da Revolução Francesa, onde a burguesia, ao tomar o poder político da monarquia e do clero, visando assegurar os direitos dos cidadãos, fixou como princípio fundamental do direito penal o da legalidade. A partir de então, somente poderia ser considerado crime aquilo que estivesse previsto em lei como um fato típico. Com isso, logicamente, o Estado apenas poderia punir alguém que tivesse cometido algum fato previsto como crime em uma lei anteriormente existente. O direito penal, então, dentro do Estado moderno, surge com a finalidade de proteger os direitos dos cidadãos frente ao poder estatal. É muito mais um limitador do jus puniendi que um garantidor da paz social. E a pena também deve ser vista como um limitador do poder de punir e um garantidor dos direitos do cidadão, e não apenas como forma de retribuição ou prevenção. A teoria da pena é um instituto dentro de todo o sistema repressivo estatal, mas que merece atenção redobrada, pois é através dela que o Estado invade a privacidade e retira o bem mais precioso de todos nós, depois da vida, que é a liberdade de ir e vir. Após ser privado da sua liberdade, mediante o devido processo legal e uma sentença penal condenatória transitada em julgado, o agora penado deverá cumprir a sua pena, o que exige regras e limites para o seu cumprimento. Entra em cena, então, a execução penal. Disciplina esta que muitas vezes é deixada de lado nas universidades, mas que é de suma importância, eis que é ela quem vai gerenciar a permanência e a saída do detento para o futuro convívio social. Da mesma forma que o direito penal, o conjunto de leis da execução penal também é uma garantia para o apenado, de que ele cumprirá exatamente aquela pena que lhe foi imposta na sentença. A Lei número 7.210, de 1984, que trata da execução penal, além de garantir ao preso vários benefícios, também lhe traz obrigações para o cumprimento da pena. São direitos e deveres aplicados ao apenado durante a execução da pena privativa de liberdade, os quais devem ser respeitados por ambas as partes, Estado e detento. Devo lembrar que toda a disciplina foi elaborada com o objetivo de fazer o aluno questionar a legislação vigente, através de críticas construtivas. Buscarei também fazer você observar a sociedade em que vive, pois é o meio social quem projeta toda a lei positivada. Essa interação entre a lei e o fato social é importantíssima e muito eficaz na busca de soluções que envolvam o sistema repressivo penal. Então, caro aluno, não se esqueça que o aprendizado não se faz apenas com a captação do conhecimento fornecido pelo professor, mas principalmente pela reflexão crítica construtiva do objeto de estudo. Neste vídeo, abordaremos os seguintes assuntos que complementarão os temas a serem estudados nas 6 unidades: teoria da pena e ideologia política, direito penal como última ratio, criminalidade e criminalização e falência institucional. A ideia de qual pena o Estado aplicará aos infratores depende da ideologia política dominante do Estado. O objetivo da pena tem relação direta com o modelo político estatal predominante. Em épocas remotas, onde os detentores do poder político eram mais displicentes com os direitos individuais, a pena servia como uma punição pura e simples pelo mal causado à sociedade. O infrator era visto como alguém que merecia a retribuição do mal causado através da pena corporal. E lá se foram as penas de tortura, as penas capitais, os suplícios em praça pública, bem descritas por Foucault.
pensavam que com esta punição podiam prevenir novos crimes através da ameaça e do medo. Os tempos mudaram e passou a prevalecer o princípio máximo da humanidade da pena, além de percebermos que as penas capitais não exercem o efeito desejado, o que determinou seu desaparecimento, salvo em alguns países. Com o fim das penas corporais, surge então o penitenciarismo, também bastante combatido por Foucault, o qual afirmava que não se pode tratar doenças diversas com o mesmo remédio, ou seja, não são todos os infratores que merecem a pena de prisão. Mas apesar disso, o penitenciarismo ainda é uma realidade mundial na execução das penas privativas de liberdade, e o seu funcionamento também exigiu aprimoramento, através da passagem por vários modelos, os quais vocês verão nas unidades. Como dito, a pena é um reflexo do modelo político do Estado, e quanto mais rígida é a ideologia política, mais aprisionamento existe. Os países com o regime democrático mais evoluído e garantista não veem a pena como somente uma forma de retribuição do mal cometido. Eles também enxergam a pena como uma forma de recuperação do infrator. Para que este modelo funcione, é necessário que o Estado oportunize ao detento mecanismos de aprimoramento profissional para um saudável retorno à sociedade. O Brasil adota um sistema que, através da pena de prisão, procura retribuir o mal causado pelo crime e também recuperar o infrator, mesmo que na prática o Estado não oportunize mecanismos apropriados para tanto. Basta fazer uma visita em uma unidade prisional que você confirmará o que eu estou dizendo. O legislador brasileiro, em matéria penal, é controverso, pois ao tempo em que aumenta a abrangência das penas restritivas de direito, ele também endurece as penas de prisão. Há uma mistura política e ideológica na legislação penal brasileira, de um lado uma parcela garantista, de outro uma parcela positivista, que vê na punição a solução de todos os problemas sociais. Esse é o assunto que veremos no tópico seguinte. Quando falamos em controle social, logo nos vem à mente a figura da polícia, do juiz, do delegado, dessas instituições de controle. Isso não é por acaso, somos educados para pensar assim. Vivemos em uma cultura do medo, onde a mídia tem um papel constitutivo, conforme bem demonstra o vídeo da pesquisadora Kátia Santos Sé Melo, que veremos agora. Em relação ao tópico que relaciona mídia e violência, nosso objetivo principal é discutir de que maneira a violência pode, se não propiciar a violência em si ou atitudes que são consideradas violentas, né, mas como simbolicamente a mídia pode estar divulgando determinados estereótipos, né, e determinados valores a respeito de grupos sociais ou de localidades ou de questões, né, através das quais elas estão abordando. Por exemplo, nós temos a questão da Guarda Municipal, principalmente a do Rio de Janeiro, em que cotidianamente está envolvida no conflito com os camelôs. E a mídia costuma sempre noticiar, ou trazer nas manchetes e nas suas matérias, palavras como, por exemplo, combate ao camelô, a cidade está em guerra contra o camelô, precisamos reprimir o camelô. Então são palavras que na verdade divulgam um espírito, um valor sempre presente de combate a um suposto inimigo, sem que no entanto se reflita quem é esse camelô e quem é esse guarda municipal, ou realmente quem é o guarda municipal, ou quais são as atribuições do guarda municipal. Então, no lugar de favorecer a divulgação do conhecimento e dos atores sociais que são chamados de guarda municipal ou de camelô, a mídia acaba contribuindo para criar uma imagem de um guarda municipal que é o combatente, que é o guerreiro, que vai eliminar os problemas da cidade, e que nesse caso seriam os camelôs. Mas não se fala também quem são esses camelôs, que atores são esses. Só se cria na população um sentimento contra um, assim como contra outro.
Essa cultura do medo, que nos é vendida diariamente, faz com que cobremos respostas do Estado. Respostas estas que invariavelmente vêm em forma de repressão penal. Esquecemos que antes do direito penal ser aplicado, outros setores deveriam exercer esse controle, como a família, a escola, a religião. Somente quando essas instituições falharem é que o Estado deveria entrar em cena através dos vários ramos de repressão, sendo o direito penal o último a ser aplicado. Antes caberia ao direito civil, ao direito administrativo, ao direito tributário, ao direito trabalhista esboçar uma reação. Portanto, o direito penal é a última ratio, ou a última razão de ser, o último ramo repressivo estatal a ser usado. E o que vemos atualmente, senão o direito penal sendo a primeira resposta do Estado? Não se pode transformar um Estado democrático em um Estado penal, onde tenta-se resolver tudo pelo direito penal. O reflexo disso é o aumento de condenações, prisões lotadas e a violência aumentando, o que nos dá a sensação de impunidade, conforme analisa o jurista Saulo de Carvalho no vídeo a seguir. Pessoal, nós temos uma situação complexa no Brasil, né? Mais de 500 mil presos, 44% desta população é presa provisoriamente e também uma grande sensação de impunidade e pedido de mais prisões. Exato, Rogério, eu acho que esse é um grande paradoxo que nós vivemos atualmente, né? Porque a gente costuma ouvir, e isso está no meio da população, esse discurso, que é um discurso da impunidade, que ninguém vai preso, que o nosso sistema não funciona, que as instituições não funcionam, mas ao mesmo tempo, nos últimos 10 anos, nós temos visto um crescimento absurdo do sistema carcerário. Para teres uma ideia, esse número de 500 mil presos atual, né, provavelmente hoje já superamos esses 500 dia a dia, mil. né? Exato. Em 1994, a população carcerária do Brasil era 89 mil presos. Nós tivemos um salto de 89 mil presos para 500 mil presos nesse intervalo de 15 anos. Ou seja, isso primeiro diz alguma coisa, né? Nós temos que saber interpretar esses dados. Né? Ou seja, se nós tivemos esse aumento brutal, isso é reflexo de que, primeiro, as instituições, bem ou mal, estão funcionando. Né? A polícia está prendendo as pessoas que estão praticando o delito. Os promotores estão denunciando essas pessoas, os juízes estão julgando e condenando essas pessoas. Então isso